Acidente em planta de gás natural liquefeito em Xangai. Esse presente boletim técnico tem como objetivo apresentar o acidente ocorrido no dia 24 de fevereiro de 2009 na ilha de Ximentang, Xangai, na China, no terminal de gás natural liquefeito operado pela Xangai LGN. E aqui nós vamos identificar alguns aspectos técnicos relacionados a esta ocorrência. A explosão ocorreu durante a execução de teste pneumático de equipamento no terminal de gás natural liquefeito, que estava previsto para iniciar suas operações no seguinte ano, 2009, com recebimento de cerca de 3 milhões de toneladas ano de gás natural liquefeito, nessa primeira fase. Quando terminado, o gás natural liquefeito importado da Malásia seria transportado por dutos de gás natural até o centro de Xangai. Os trabalhadores estavam comprimindo o ar no sistema quando houve a ruptura de um trecho de aproximadamente 500 metros de tubulação, gerando a projeção de fragmentos ao redor de toda a área. Esse acidente gerou um óbito e 16 feridos. Todos foram atingidos por fragmentos de equipamentos. A causa da explosão foi atribuída a uma falha em um flange, localizado no final da sessão de teste. Essa falha ocorreu durante a pressurização de uma linha, com cerca de 600 metros de comprimento para a condução do teste pneumático. Este flange seria usado para conexões futuras. A pressão de teste era de 159 kg/força por centímetro quadrado e a explosão ocorreu quando a pressão no sistema atingiu 125 kg/força por centímetro quadrado. A ruptura ocorreu no corpo do flange de 30 a 40 milímetros de distância entre o flange e a solda da tubulação. Houve relatos de fratura frágil no corpo do flange. Uma fratura frágil ocorre pela propagação rápida de trincas com uma deformação muito pequena ou nula do material adjacente à fratura. O trabalhador que faleceu foi atingido por uma tubulação de andaime que estava próximo à porta de entrada do dormitório, cerca de 350 metros de distância do local do acidente. E os trabalhadores feridos estavam aproximadamente cerca de 100 metros do local. A fratura frágil é aquela que ocorre sem que haja tempo suficiente para a liberação de energia de transformação plástica. Pode ser causada por fatores internos, como a presença de inclusão não metálicas fragilizadas dentro do material, ou externo, como agentes ambientais, tipo hidrogênio, H2S, dióxido de carbono e outros. Os testes hidrostáticos, ou os testes pneumáticos, são aplicados em equipamentos de pressão para aferir se haverá ocorrência ou vazamento ou ruptura. São realizados com equipamentos fora de serviço, através de sua pressurização com água, seria um teste hidrostático, ar comprimido, um teste pneumático, ou outro fluido disponível, em que pressões superiores às pressões operacionais. Normalmente, as pressões de ajuste devem ser de até 110% da pressão do projeto na pressão máxima de trabalho admissível. Sendo assim, simula-se uma condição operacional mais rigorosa para garantir que em serviço normal, ou seja, em pressão mais baixas, não ocorrerá falhas ou vazamentos, devido às características inerentes aos fluidos de teste. Há algumas diferenças significativas na aplicação de testes hidrostáticos e pneumáticos. No caso de testes hidrostáticos, o fluido de teste, a água, é considerado incompressível, ou seja, a pressão não exerce influência no volume ocupado. Pode-se aumentar ou diminuir a pressão, que a densidade permanecerá constante. Nesse caso, haja um vazamento durante o teste, há uma rápida queda de pressão interna e os danos potenciais são relativamente mais fáceis de controlar do que quando comparados a um teste pneumático. No caso dos testes pneumáticos, a grande compressão e a excessiva capacidade de expansão, que compreende as fundamentais características físicas dos gases, contribuem para que nestes testes o acúmulo de energia no sistema seja bem superior do que quando comparado ao teste hidrostático. Portanto, em caso de falha durante a execução, os testes pneumáticos apresentariam maior potencial de dano. Por serem testes aplicados com pressões acima das pressões de operação, a sua realização está muitas vezes sujeita a falhas
desde o aparecimento de pequenos vazamentos, crescimento de descontinuidade de soldas e até rupturas durante sua realização. Dessa forma, sua execução deve ser cercada de controles de forma a garantir toda a segurança do local. A realização desses testes é prevista na norma regulamentadora número 13 do Ministério do Trabalho no Brasil, bem como em outros códigos internacionais. Entretanto, por motivo de segurança, deve-se dar preferência à realização de testes hidrostáticos. Caso seja inviável, tecnicamente, a realização do teste hidrostático, o teste pneumático pode ser realizado, entretanto, sob rígido controle operacional e preferencialmente aplicado em pequenos volumes. No caso dos testes pneumáticos, a NR13 somente permite sua realização quando não houver outra alternativa. Indica que sejam adotadas medidas de segurança especiais devido ao alto grau de risco. No item 13.10.3.7 cita o seguinte: quando não houver outra alternativa, o teste pneumático pode ser executado desde que supervisionado pelo profissional habilitado, citado no subitem 13.1.2 dessa norma, e cercado de cuidados especiais por tratar-se de uma atividade de alto risco. Vejamos agora as razões técnicas que inviabilizam a realização de testes hidrostáticos conforme a NR13. No item 13.10.3.5, considera-se como razões técnicas que inviabilizam o teste: a. Resistência estrutural da fundação ou da sustentação do vaso incompatível com o peso da água que seria usada no teste. b. Efeito prejudicial do fluido de teste, elemento interno do vaso. C. Impossibilidade técnica de purga e secagem do sistema. D. Existência de revestimento interno. E. Influência prejudicial do teste sobre defeitos subcríticos. Já no sistema da Petrobras, a norma 115 dá algumas diretrizes a respeito de realização de testes hidrostáticos e pneumáticos em tubulações metálicas, no item .11.1.1. Cita o seguinte: antes dos testes deve ser executado análise preliminar de risco, detalhando as necessárias medidas de segurança, principalmente onde em caso de falha haja perigo para o pessoal ou para as instalações adjacentes. O teste pneumático é aceitável para as linhas de ar, de instrumentos de serviço, porém, nos demais casos, só pode ser realizado com autorização, no caso da Petrobras, conforme procedimento específico previamente aprovado. No caso de tubulações projetadas para operação normal com gás, deve-se atentar para a resistência estrutural da fundação ou da sustentação dos equipamentos, tendo em vista o peso da água que seria usado no teste hidrostático, conforme o item 11.1.15 da normatização 115. Esse item cita tubulações projetadas para vapor ou gás que sejam testados com água, em geral, necessitam que se use suportes provisórios adicionais. A verificação da necessidade ou não desse suportação adicional deve-se fazer parte da análise preliminar de risco.